Filhos e filhas da igreja, eu sei que digo isso com muita humildade, que é do conhecimento de vocês, que eu, pelo carisma que recebi, tenho um trabalho muito voltado, uma pastoral muito voltada aos sofredores de rua, aqueles marginalizados e sofridos diante de uma estrutura de pecado, não só do pecado pessoal, mas uma estrutura de pecado também, que vai aniquilando e vai matando os inocentes. Por outro lado, a evangelização tanto de um sacerdote quanto de um consagrado, um fiel leigo, deve ser e não deve suprimir hoje uma das grandes realidades do mundo moderno, que é o satanismo. Inclusive nas vossas paróquias, nas vossas comunidades, e infelizmente, porque esse assunto não é tratado com catolicidade, as ovelhas vão todas para o mundo pentecostal protestante, e ali aprendem tudo ao contrário, como se fosse, desculpe a palavra, eu vou explicar, um certo maniqueísmo. Maniqueu foi um homem que disse, muito combatido por Santo Agostinho, que Satanás tinha o mesmo poder de Deus. Então que havia uma luta igual entre o poder de Deus e o poder das trevas. Claro que isso não, de maneira alguma, é verdade. O poder de Satanás é limitado. Foi agora dito pelo Diego exatamente isso. Não há poder nenhum como o nome de Jesus, como o corpo e o sangue de Jesus. Mas seria incoerente da nossa parte dizer que a igreja não deve se preocupar com esta realidade hoje no mundo. Afinal de contas, são tantos e tantas que acabam indo e se entregando ao ocultismo, a bruxarias, ao culto de magia negra, e o próprio satanismo revelado, ou a profanação do Santíssimo Sacramento que se dá. Hoje aqui no Brasil, quantas igrejas são profanadas, não roubadas, profanadas, onde o Senhor é jogado no chão, onde se profana as imagens sagradas, por excelência a carne e o sangue de Jesus, onde se matam, se judiam de sacerdotes por cultos satânicos. Sacerdotes são surrados, são sangrados, são não só por uma questão de roubo do que é material, não, há por trás um desejo ardente de culto satânico por trás de tudo isso. E com muita sabedoria é preciso que as paróquias, as comunidades voltem a estudar com seriedade a questão do satanismo, que é um problema muito sério hoje na pastoral, muito sério. Eu sei que infelizmente muitos, até presbíteros, não acreditam mais no demônio e dizem que isso é coisa do passado, e acabam não. Se um fiel vai em busca dele dizendo alguma coisa, ele fala: isso, padre, tem acontecido isso na minha casa, com meu filho.
Claro, aí vem todo o aspecto da medicina, a questão psicológica, a questão de tudo aquilo que a ciência e a medicina pode ajudar, mas não se pode descartar de maneira alguma hoje a necessidade de uma pastoral muito, muito eficaz com relação a esses problemas que afligem as famílias. Eu digo de coração, porque não há uma pastoral mais séria, mais voltada também para esses problemas. As ovelhas católicas se debandam e vão embora, porque vão em busca de alguma ajuda. Não, isso aí não é nada, deixa isso para lá, isso é da sua cabeça. Essa história de água benta, água exorcizada, sal exorcizado, essas coisas, não me venha me amolar com essas coisas. Aí infelizmente dá aquela bênção muito infantil, vai em paz, Deus te abençoe, e não dá o mínimo de uma palavra, de um conhecimento. Isso é muito sério. A pastoral, a igreja não ignora e não pode ignorar essa realidade hoje, do satanismo, do ocultismo presente, principalmente também aqui em nossa América Latina e em nosso país. Eu quero citar uma palavra de São João Crisóstomo, que é um dos santos padres da igreja. Escutem o que ele diz. É claro que não tenho o prazer em falar-vos do demônio, nem eu. O nosso prazer é falar de Jesus, a nossa alegria é falar de Jesus. Porém, diz São João Crisóstomo, é claro que não tenho prazer em falar-vos do demônio, mas o ensinamento de que ele é, de quem ele é, será certamente muito útil para vós. E o Senhor Jesus disse: Ele vem para matar, para roubar e para destruir. A igreja santa e católica deve enfrentar com ardor o satanismo no mundo presente. Que é uma realidade hoje muito pastoral, hein? Interessante, você passa no centro espírita, há uma multidão de pessoas com os seus carros, em busca de um passe, de uma palavra. Mas qual é a razão? Primeiro, a ignorância e a falta de ensinamento dos sacerdotes da igreja, principalmente. Eu não estou aqui levantando crítica, não, mas nós fomos ordenados para dar às ovelhas o alimento necessário. Nós somos ordenados pelo Senhor para dar em nossas comunidades o alimento sólido e não permitir que nenhuma ovelha se perca. E é claro que é preciso um questionamento: qual é a razão das nossas ovelhas se debandarem? Diante de alguns acontecimentos que a ciência não explica, diante de alguns acontecimentos físicos, paranormais, que a ciência não explica, diante de uma violência, de um ódio que acontece até dentro das famílias, na sociedade, que a ciência não explica, que os meios sociais não explicam. Qual é a razão de repente de um pai matar todos os seus filhos e meter um tiro na cabeça e se matar? Aqui mesmo no Brasil, quantos casos? Infelizmente a mídia, ela leva isso para uma relação de medo, uma relação de dramaticidade, como tem acontecido esses dias num certo canal de televisão,
dramaticidade, medo, e não leva a sério aquilo que realmente deve ser uma pastoral levada com seriedade pela igreja. Um bispo, em uma orientação aos padres exorcistas, disse o seguinte: com seriedade, sem cair em excessos, com seriedade, sem cair em excessos, é possível falar de ritos satânicos que crescem no terreno da magia e do ocultismo. Filhos e filhas da igreja, não há tempo aqui, mas se nós recorrêssemos ao século II, ao século III e ao próprio Evangelho de Jesus, teremos a certeza absoluta da luta da igreja contra o mistério da iniquidade, contra os poderes do mal. Eu quero voltar à carta de Judas, o apóstolo. Você só escute. Está no capítulo 1, no versículo 9. E no entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com Satanás, discutindo a respeito do corpo de Moisés, São Miguel disse: ele não se atreveu a pronunciar uma sentença injuriosa contra ele, mas limitou-se a dizer: o Senhor te repreenda. É uma palavra do arcanjo Miguel: o Senhor te repreenda, o Senhor coloca-te no lugar onde tu deves estar. E eu falava a vocês que é exatamente o fundamento do exorcismo, é colocar o anticristo na presença da cruz de Cristo, na presença do santíssimo sangue do Senhor, e dar a liberdade, a luta contra tudo aquilo que pode infringir e tentar abater o mistério da evangelização. Escutem o que dizia um outro santo padre, Tertuliano. Ele vai dizer assim: astrólogos, feiticeiros, charlatões de toda espécie, não se deveria nem sequer falar. Todavia, recentemente, um astrólogo que se diz cristão teve a descaradez de defender a sua arte. A astrologia e a magia são invenções dos demônios. Então veja como os santos padres tratavam com muita seriedade essa pastoral, que hoje é infelizmente ignorada por muitos sacerdotes. Por exemplo, eu sei que se passa pelo processo da psicologia, da análise médica, tudo isso a igreja pede, com razão deve pedir. Não se diz que uma pessoa está possessa de qualquer maneira, não se fala de uma obsessão satânica de qualquer maneira. Agora, às vezes uma mãe vai lá e bate na paróquia e diz assim: olha, meu filho faz tanto tempo que não dorme, escuta vozes e tentou suicídio tantas vezes, e diz: olha, você leva ao médico, leva ao psicólogo, dá um remédio, mas eu já levei, senhor padre, eu já levei em tantos lugares, não adianta nada. E às vezes diz assim: não, então Deus abençoe, vou rezar aqui mais de Maria por ele e pronto. E não há preocupação de saber que, infelizmente, como diz São João Crisóstomo, nós não queríamos falar do demônio. Claro que não, nós queremos falar de Jesus.
Nós queremos falar do nome, do corpo e do sangue de Jesus, mas disse São João Crisóstomo, é preciso falar do anticristo, para que vocês tenham entendimento do que ele pode exatamente na luta, na história. Claro, o Senhor da história é Jesus, mas a luta da igreja, exatamente até o final dos tempos, até a vinda do Senhor, contra exatamente os espíritos malignos. E eu falava pela manhã, que continuam caindo, e levando e enganando tantos eleitos. Esta palavra deste cardeal, eu estou aqui com aquilo que é muito santo da igreja, para não dizer que eu estou falando, estou aqui com algumas páginas do jornal oficial da igreja, Observatório Romano, e é deste jornal da igreja que eu estou tirando algumas falas dessa pregação, para não dizer que, olha, a Canção Nova às vezes fala coisas que não tem fundamento, ou um tal pregador estava, não, estou falando da doutrina santa da igreja. Aquilo que foi um estudo sério sobre o satanismo, os ritos satânicos na doutrina da igreja, é esse artigo. Então, está escrito: o exorcismo tem por finalidade expulsar os demônios ou libertar da influência demoníaca, e falo através da autoridade que Jesus deu à igreja. Autoridade é uma palavra de autoridade que o sacerdote, por excelência, tem. Eu disse pela manhã, o exorcismo não é uma invocação ao Espírito Santo em primeiro lugar, é uma palavra de ordem ao espírito maligno, é uma palavra imperativa: eu te ordeno. Assim é o rito do exorcismo. Inclusive, já está à disposição de vocês, a CNBB já traduziu o rito atual do exorcismo, que é bom que vocês leiam, porque na introdução do rito tem todo o ensinamento do magistério da igreja, e é bom que vocês tenham, embora as orações são próprias para o sacerdote, mas é muito bom você ler a introdução. E a igreja diz assim: a autoridade que Jesus confiou à sua igreja, bem diferente é o caso de doenças, sobretudo psíquicas, cuja cura reentra no campo da ciência médica. É por conseguinte importante, antes de celebrar o exorcismo, ter a certeza que se trata de uma presença do maligno e não de uma doença. Isso também está no Catecismo da Igreja Católica, número 1673. Para dizer que ao mesmo tempo, sim, podemos recorrer à medicina, à ciência médica, e devemos recorrer, mas nunca tirar a hipótese, pela história, pela partilha, pelo aconselhamento, que uma tal pessoa pode estar sofrendo a influência maligna na sua vida. Eu pergunto, qual é a razão de tantos suicídios? Qual é a razão de tantos acontecimentos que nos causam uma dor profunda no coração? Qual é a razão de tantas famílias se destruírem? E eu digo a vocês, graças a Deus, eu também entro na questão social política, porque é o meu carisma, mas uma coisa não me leva a deixar a outra. Eu sei também que tem muitos irmãos de rua que sofrem de opressão maligna, isso é muito claro, que se envolveram e trazem nos seus corpos demônios tatuados, que trazem consagrações ao demônio, que trazem tantas coisas que a própria história e a ignorância os levou a fazer. Quanto também nessa pastoral enfrentamos problemas assim, que não é psicológico não, realmente há uma opressão
maligna sobre a vida daquela pessoa, que o levou também àquela condição de vida. E ao lado de tudo aquilo que é o amor, é preciso a oração, é preciso que a igreja, na autoridade da igreja, nós entremos na alma daquela pessoa e possamos dar a ela a graça da cura, da libertação para a sua própria vida. Diz a igreja, atenção: malefícios locais sobre casas, objetos, animais, obsessões pessoais que levam o indivíduo a estado de desespero, vexações diabólicas correspondentes a distúrbios e doenças que chegam ao ponto de se perder o conhecimento e praticar ações ou pronunciar palavras de ódio contra Deus, contra Jesus, contra o Evangelho, contra a Virgem. Possessão diabólica, a situação mais grave, quando o demônio toma posse de uma pessoa. A igreja, atenção, a experiência da igreja nos mostra a possibilidade real de tais acontecimentos. Escutaram? A experiência da igreja nos diz que há verdadeiramente acontecimentos nessa experiência. Convém recordar, e aqui vem, como parte integrante deste mundo oculto, o sacrilégio ao corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. E aqui o artigo diz: quem profana as espécies eucarísticas, ou as tome e as conserva para fins sacrílegos, incorre em excomunhão automática da igreja. Quem toma o corpo e o sangue de Jesus e o leva e o corrompe para ações sacrílegas. Já vos contei uma vez que um filho meu, percorrendo uma igreja, viu alguém que pertencia a uma sociedade secreta levando o Santíssimo na mão, e foi atrás, e quando o perseguiu e o tocou, ele pegou o Santíssimo, esmagou com as mãos e jogou no chão. Toma essa porcaria. Esmagou e jogou no chão, na frente do meu filho, na frente dele. Aqui no Brasil, há vários acontecimentos em igrejas, onde o Santíssimo é profanado, onde se defecam no altar, se zombam do Senhor, se colocam sinais de satanismo. Isso não se pode ignorar, com toda, claro, a maturidade. É preciso, sem dúvida alguma, é uma pastoral da igreja também, importantíssima hoje, acolher as pessoas que sofrem com relação a tudo isso, mesmo que não for algo ligado ao ocultismo, ao satanismo, mas a atenção de um sacerdote, a atenção de um ministro ordenado com relação a essas pessoas que sofrem tanto. Eu repito, é a razão porque os centros espíritas estão lotados, porque também as igrejas pentecostais que vão se avolumando cada vez mais estão lotadas, porque as pessoas sofrem e querem uma resposta, pelo menos um acolhimento à sua dor, e às vezes não há. Querem uma palavra de sabedoria de um sacerdote que tem que dar Deus em primeiro lugar, pela sua boca, pelo seu coração. Tem que ter sabedoria para ensinar, para dirigir espiritualmente uma pessoa assim. Isso às vezes não acontece. Por exemplo, esse artigo aqui, um olhar antropológico sobre o satanismo, é muito interessante.
Por causa do tempo, vou dar uma passada rápida em alguns fatos aqui. O autor, diretor responsável, professor de filosofia, dominicano de Bolonha, de Roma, da Faculdade de São Tomás de Aquino, escreveu o seguinte. Ele fala aqui de partes da Bíblia satânica, da qual nos ensina hoje o seguinte, nos adverte: fazer o que quiser. Veja, antropologia significa o estudo do homem. Então vejam, no satanismo, faça o que você quiser. Primeiro ponto. Ser forte, homem. Vive e goza tudo que te proporcionam os sentidos e o êxtase. Me lembro de uma fala há pouco tempo, vocês sabem, diante da dor dos brasileiros, no aeroporto, ela disse exatamente uma frase satanista. Por ignorância ou não, era bom que ela soubesse que ela falou isso. Diante da dor, que depois essa dor foi crescendo, até a morte de 200 inocentes, e que agora querem colocar a culpa no piloto morto. É assim. A Infraero é santa, a ANAC é santa, a pista de Congonhas é santa, o governo é santo, o culpado é o coitado do piloto que está morto. Muito fácil, joga a culpa no piloto. O coitadinho esqueceu de colocar a alavanquinha no meio. A culpa é dele. E ainda fazem sinais indecentes na televisão, querem aumentar as passagens agora querem aumentar o espaço nos aviões, para que o laptop possa caber. E os pobres agora, avião, preocupação é abrir o espaço para caber o laptop, que chama isso? Para caber, aumenta a passagem lá em cima e tudo vai voltando na mesma hipocrisia. Fecha aspas. Então, viva e goza tudo que te proporcionam os sentidos e o êxtase. Não tenhas medo de algum Deus que te venha renegar por isso. Todo homem e toda mulher é uma estrela, se encontra a sua verdadeira vontade. Caso contrário, é um escravo, e os escravos deverão servir. Elimine-se a misericórdia. Ai daqueles que têm compaixão. Mata e tortura, não poupes a ninguém. Mata e tortura, ai de quem tem misericórdia, não poupes a ninguém. A autora do Potter aí, que vocês viram a declaração dela, ela disse a mesma coisa. Eu acabei os livros, acabei os filmes, eu sou hoje a mulher mais rica do mundo, e ele me fez rico, milionário, eu faço o que eu quero e pronto, e me declaro agora satanista abertamente, para quem quiser escutar. Ele é meu amigo, ela disse. A Bíblia satânica, 9 afirmações muito fortes. Satanás representa a indulgência em vez da abstinência. Satanás representa a existência vital em vez de sonhos espirituais. Satanás representa a vingança em vez de apresentar a outra face. Satanás representa o homem como nada mais que um outro animal, às vezes melhor, mas quase sempre pior do que aqueles que caminham nas trevas, com 4 patas. E depois, esse autor, ele diz assim, vejam como é forte.
Aqueles homens que recorrem só para encontrar no Senhor alívio para o mal físico e perdão para o mal moral. A negação da função de Deus é a condição satanista para a realização do homem, no sentido que o satanista não se deve curvar diante de ninguém e deve encontrar em si mesmo todos os recursos necessários para a realização da sua própria felicidade sobre a face da terra. Por isso você não deve, de maneira alguma, você não deve buscar Jesus em primeiro lugar para a tua cura física. Por isso você não pode buscar Jesus em primeiro lugar para a tua satisfação pessoal. Você deve buscar Jesus porque Ele é teu Deus, é o teu Senhor. Mesmo na dor, no sofrimento, claro, Ele pode fazer tudo, Ele pode curar tudo, mas não busques o Senhor só para a tua satisfação pessoal. Pisa na serpente, diga que você ama Jesus, que você adora Jesus, que você comunga Jesus, mesmo na pior dor, na penúria, como diz o apóstolo Paulo, mesmo na fome, na espada, na nudez, no perigo, em qualquer situação, você adora o teu Senhor Jesus Cristo, você não se dá de maneira alguma a outros deuses, você adora o teu Senhor. E lembra-te, quando eu falo em adorar Jesus, eu estou falando na igreja, não fora dela. Não existe adoração ao Senhor Jesus Cristo na plenitude, fora do seu corpo que é a igreja, fora do mistério dos sacramentos. E essa palavra desse estudioso é muito forte, porque diz assim, que ao contrário, muitos abandonam o Senhor na hora do sofrimento. Eu não quero mais saber do Senhor da cruz, eu não quero mais saber, eu tenho sofrido tanto na minha vida, eu estou cansado dessa moral de sofrimento, podemos assim dizer, eu estou cansado dessa história de oferecer sofrimentos ao Deus da cruz. Eu vou procurar uma religião que me liberte, que me abra, que me dê espaço de eu ser livre, de ser o que eu quero, essa liberdade, claro, entre aspas, não, e ser o que eu quero. Eu estou cansada de adorar e ainda ter que carregar a dor de tanto tempo. Eu estou cansado disso. Eu vou me auto-libertar. Eu quero uma religião que me auto-liberte, que me dê o ego, que me dê o gozo, que me dê a libertinagem que eu quero. E assim, quantos cristãos abandonam o mistério do Senhor e vão nesses caminhos? Quantos? E enredando até por ignorância, por esses caminhos, se entregam àquilo que eu vos falava pela manhã, ao ocultismo, a realidades satânicas que oprimem a sua vida, que querem até matar o teu corpo se for preciso. Lembra-te daquela passagem que eu vos li pela manhã, se não me engano, da carta aos Efésios: oferecei vossos corpos como hóstia pura, santa e agradável a Deus. Esse é o maior culto espiritual, é o maior ato de adoração a Deus que você pode fazer, dar a Ele o teu corpo como hóstia pura, santa e agradável a Deus. Isso de fato causa horror aos demônios. Escutem, comecemos, portanto, procurando imaginar as possíveis saídas de uma crise de fé mal resolvida. E supondo, por hipótese, que o principal motivo dessa crise tem a ver com a incapacidade de aceitar a experiência do sofrimento e de viver com serenidade a própria relação com as normas morais que definem os passos do caminho cristão para Deus. Então a pessoa não aceita mais, não quer mais esse caminho mais duro, mas é que na verdade é que dá alegria, e se rebela e vai buscar tantas coisas. Eu falava pela manhã a vocês do hipermercado da fé, é por causa disso. Onde você esculpe o Senhor que você quer,
Não há uma determinação no senhorio de Jesus. Não há o caminho do mistério da cruz. Você que esculpe o Deus que você quer. Se esse Deus que eu estou esculpindo aqui não me der a liberdade que eu quero, não satisfazer o meu ego, aí vem a egolatria, eu vou buscar outra igreja, eu vou buscar outra doutrina, eu vou buscar outra religião. Eu não vou me submeter ao Deus da cruz. Estou cansado dessa história de cruz. Estou cansado dessa história que Jesus está vivo, mas não muda nada na minha vida, nos meus negócios. Eu quero é prosperidade, eu quero é dinheiro, eu quero é poder. Ora, será que eu tenho que continuar fazendo da minha vida sempre uma partilha, uma doação, um ser servo, uma kenosis da minha vida, ou uma diaconia, um serviço da minha vida? Esse é o caminho de Jesus. Esse é o caminho de Jesus. De fato, o aniquilamento, a kenosis, que entra, palavra grega, na alma, no rebaixar si mesmo, no ser servo, na diaconia, por causa do Senhor, em partilhar o que você tem. Aí é claro está a tua vida oferecida como hóstia pura, santa e agradável a Deus. Aí está o mistério do comungante. Claro, Jesus está vivo, Ele pode tudo. O Senhor pode fazer o que Ele quiser em 1 segundo e milésimo de segundo na sua vida. Porém, não te afastes do Senhor quando Ele quer de você o mistério de uma oblação. Por isto, hoje, numa sociedade tão secularizada, hedonista, materialista, corrupta, é muito mais fácil esculpir os seus deuses. E aquela palavra da manhã, os ateus dizem não crer em Deus, mas creem em tudo que lhe apresentam, a começar pelo poder do dinheiro. Não, é o grande Deus, é o grande insensado de hoje, o poder, o dinheiro, o orgulho, que se possível, por causa desse ego dilatado, desse sentimento de poder que é satânico, na igreja, claro, o poder é serviço, o poder é ser servo, mas quando o poder toma conta, eu tenho poder para pisar nas pessoas, eu tenho o poder de manipular as pessoas. Eu falava hoje a vocês do poder religioso, que é muito duro também. Quando um sacerdote não serve, ele usa do poder que não é dele, que é do Senhor, para oprimir as pessoas. Está errado. O sacerdote deve servir. A vós, cristãos leigos, a mesma coisa. Você não deve usar do poder para o teu ego, para manipular. E já diziam os famosos filósofos: dá poder a uma pessoa e verás quem ela é. E é verdade, porque enquanto não tens nada, és humilde. Quando te dá um pouquinho de poder, já se exorbece, já fica com o teu ego lá em cima. E se quiser manipular, manipula. Se quiser pisar nos outros, pisa. E se quiser fazer sofrer os outros, tu fazes sofrer os outros, esquecendo que o caminho de Jesus não é esse. E eu vos falava pela manhã do arcanjo Miguel, onde a sua virtude maravilhosa é exatamente a humildade. Ele é o arcanjo da humildade. Ele é o arcanjo que nos dá a alegria de adorar a Deus e de ser fiel à igreja até o fim. Eu termino essa pregação, nosso tempo já se foi, mas eu creio que o resumo de tudo aquilo que nos alimenta na doutrina, nos capacita também a enfrentar as insídias do maligno. Há uma palavra aqui que diz o seguinte, do cardeal Ângelos Scola: seria um erro funesto. Por exemplo, você vai dizer alguma coisa sobre
o ocultismo, alguém fala assim: não, mas Jesus já venceu o demônio está derrotado, não se preocupe com isso, deixe isso para lá. É claro, Jesus venceu o demônio, a vitória é dele, mas escutem, seria um erro funesto comportar-se como se considerando a história já decidida, também a redenção tivesse já alcançado seus objetivos, sem mais ser necessário empenhar-se na luta, aquilo que fala o Novo Testamento, na luta. A história ainda percorre, é preciso a luta, sim. Jesus é o Senhor, é o vitorioso, mas enquanto a nova redenção ainda não chegou, em quantos corações ainda o Senhor não entrou, e quantas vidas estão sendo enganadas pelo maligno, quantos jovens estão perdendo a vida, exatamente por obras satânicas, sim. Eu digo a vocês que tem acidentes automobilísticos, e tem coisas que não são naturais, não, é obra do demônio, para matar a vida da juventude. E eu digo sim, como em famílias, é preciso a oração mesmo, é preciso adorar Deus no Santíssimo Sacramento, é preciso oferecer a sua vida como hóstia pura, santa e agradável a Deus, é preciso, e oferecer tudo. Durante essa quaresma de São Miguel, que já alguns iniciaram, ou iniciarão até o domingo, você vai fazer a sua casa um santuário. Faça um altar pequenininho, agora algumas instruções muito simples. Faça um pequenino altar, e coloque uma imagem de São Miguel, uma flâmula de São Miguel, um santinho de São Miguel. Acenda uma vela muito simples, abençoada pelo sacerdote. E no site da Canção Nova você vai encontrar todas as orações necessárias para a tua quaresma, a ladainha de São Miguel, a ladainha do preciosíssimo sangue, o terço do Arcanjo Miguel, a consagração ao Arcanjo Miguel. Juntamente a isto, procure participar da missa os 40 dias, se você puder. Se não, comungue espiritualmente. Não deixe de ir à confissão. A confissão, que é um sacramento que o Arcanjo Miguel ama demais. A confissão. Também ofereça uma penitência nas intenções que você deseja do seu coração. Estaremos unidos nesse momento da história, para adorar Jesus, para adorar o Senhor maravilhosamente no véu do sacramento, e que o Arcanjo Miguel, ele ensine. Eu dou meu testemunho com muita humildade e verdade. O Arcanjo Miguel, ele me ensinou, e porque eu tenho um grande amor a São Pio, foi o meu sacerdote, ainda é o meu grande espelho. O Arcanjo Miguel muito me ensina o mistério do altar. O Arcanjo Miguel muito me ensina profundamente o mistério da presença de Jesus, também nos mais sofridos. Quem como Deus, diz o arcanjo, ele que lutou pelo corpo de Moisés. A igreja diz que Jesus é o novo Moisés. Como o arcanjo não luta e não guarda o santíssimo corpo do Senhor. Então, com alegria, iniciemos essa quaresma, esse dia tão especial. Que essa pregação lhe dê um pouco mais de ensinamento, de conhecimento, e eu disse, e que as paróquias, as comunidades se abram a essa pastoral tão importante hoje na igreja, que é essa realidade do ocultismo que tem tomado a dor de tantas pessoas, e que infelizmente não encontrando na igreja alguém que as oriente, pulam às vezes para o espiritismo, que explica tudo, que é muito racional, ou pulam para as seitas pentecostais, que tem um outro modo de ver o satanismo totalmente deturpado da realidade da igreja católica. Então, eu vos peço isso, sejam fiéis à igreja plena, a igreja dos sacramentos que o Senhor deixou sobre a face da terra. Que o Arcanjo Miguel os abençoe no início dessa quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.